Olá, pessoal. Então, agora nós finalizamos aí os 2 painéis, onde nós tivemos a doutora Ivani, logicamente que também, vocês puderam acompanhar a maestria e a simplicidade que ela trouxe e as relações de trabalho. E agora com o Renato, onde essa matéria é tão sensível, que nós, logicamente, temos até um hábito de correr atrás, né, a hora que o leite derramou, porque a lei já está em vigência há mais de ano, mas as maiores articulações estão feitas agora, tendo em vista que agora começa a valer o apenamento. Então, foram matérias extremamente contundentes e importantes para o desenvolvimento social, o que as organizações têm que verdadeiramente se preocupar, porque nós estamos num mundo de mutação legislativa. E quando nós falamos em mutação legislativa, obviamente que nós temos que nos aplicar em todos os aspectos para que não, amanhã saiamos aqui com algumas penalidades e possa atrapalhar o desenvolvimento das nossas instituições. E agora, o que nós vamos trazer aqui para vocês? Nós vamos trazer, mais uma apresentação, né, me sinto suspeito também para falar e para apresentar esse meu colega, falo que eu convivo mais com ele do que com a minha própria esposa, que nós estamos ali 10, 12 horas por dia, discutindo e debatendo, as nuances relacionadas ao terceiro setor. E é uma grande satisfação, apresentar para vocês o meu querido sócio aqui, o Ricardo Curia Montemagno. O Ricardo, em verdade, ele se tornou aí sócio do escritório há praticamente quase um ano, depois de muitos anos, mais de uma década dedicando ali a sua atividade, a sua honestidade, a sua sinceridade, o seu comprometimento com o terceiro setor. O Ricardo, ele é formado pela UniFMU, ele é pós-graduado em Direito Tributário pela PUC São Paulo, tem especialização em Contabilidade Aplicada pela FGV, eh, também cursou lá, o curso de Direito Terceiro Setor pela Escola Superior de Advocacia, colaborador da revista Filantropia, ele integrou a primeira comissão de Direito de Terceiro Setor da OAB, quando eu a idealizei, junto com a colega estimada Lúcia Blodeni e o presidente Durso, e, obviamente, também contribuiu bastante com o nosso livro digital, que é a coletânea jurídica da regulação do terceiro setor no Brasil. Doutor Ricardo hoje vai estar falando com vocês um tema extremamente híbrido, né, que são os atuais desafios jurídicos do terceiro setor. Então, doutor Ricardo, eu lhe passo agora a palavra, lhe desejo aí uma boa sorte, uma boa palestra, para que você possa levar um pouco do seu conhecimento a todos os nossos congressistas. Ok, doutor Marcos, muito obrigado. Bom dia a todos, primeiramente. Externo aqui a minha satisfação imensurável aqui de fazer parte deste congresso, 20º Congresso Brasileiro do Terceiro Setor. É realmente uma oportunidade única de poder fazer parte aqui deste púlpito, ainda que virtual, e fica aqui meu agradecimento constante e eterno aí pela oportunidade que o senhor dá a todos aqueles envolvidos no terceiro setor, todos os stakeholders que fazem parte do terceiro setor. O senhor realmente é um baluarte aí do terceiro setor, em que envolve a atuação na teoria, na prática e, sobretudo, na sinergia do terceiro setor, né? E a gente, aproveitando esse minutinho antes da gente começar a falar, mas se a gente olha o Congresso, né, se a gente parar para refletir aqui ainda filosoficamente, Congresso, o que estamos a fazer aqui hoje, né? Congresso, a gente vai na etimologia da palavra Congresso, é uma somatória, né, do prefixo com, que é juntos,
e o gresso vem do radical do latim grades, que significa caminhar. Portanto, estamos caminhando juntos aqui, hoje, e todos os outros anos que tivemos esse congresso, que é um ícone do terceiro setor no Brasil e no mundo. É um momento muito importante para todos os envolvidos. O congresso em si, eu costumo refletir que, na verdade, é um tripé, né? Antes desse tripé que eu vou citar daqui em instantes, mas a gente tem esta iniciativa, né, da Rede Filantropia, da Econômica Desenvolvimento, que promove, enfim, e atua com esse congresso, na pessoa do presidente da Comissão Científica, Dr. Marcos, o Márcio Zeppelini, a Thaís aqui à frente aqui da Rede Filantropia, que realmente carrega essa bandeira com muita maestria, né? E depois nós temos o nosso tripé aqui do congresso, formado pelos palestrantes, os oradores, da maior variada aqui, gama de profissionais, seja da área do direito, os advogados. Aliás, parabéns hoje, Dia dos Advogados, né, dia 11 de agosto, então fica homenagem aí aos colegas, mas também aos contabilistas, enfim, aos auditores, aos assistentes sociais, psicólogos, todos que palestraram por aqui, o pessoal aqui, da área do Ministério Público, né, os membros do Ministério Público, que é uma instituição, como a própria Constituição diz, né, permanente, essencial ao Estado e com todo o louvor. Inclusive, eu falo até com uma certa propriedade, porque minha querida tia minha, foi integrante aqui do Ministério Público de São Paulo, procuradora de justiça aposentada, e eu pude testemunhar aí toda a carreira dela com bastante afinco e a devoção que, assim como o judiciário, aqui a gente teve a doutora Ivani falando hoje, agora há pouco também, o judiciário enquanto, né, o que faz atuar o direito no caso concreto, né? Então, realmente são ícones aqui nesse sentido, mas realmente os baluartes do terceiro setor, assim como o Dr. Marcos, que está comigo aqui no mesmo ambiente, né, ainda que com distanciamento, mas virtualmente aqui estamos juntos e fisicamente nessa oportunidade, mas também o ilustre professor Ives Ganda também, um jurista, né, de renome que também sempre defendeu aqui a bandeira. Eu também gostaria sempre, o Dr. Marcos sempre citando aqui, eu sempre pude observar ao longo de todos esses anos, também uma homenagem aqui ao Dr. Sérgio Monello, né, que tem já como herdeiros aí, intelectuais e profissionais o Ricardo Monello, o Marcelo Monello, trabalhos incríveis que executam. Então, há mais de décadas aí atuando esses baluartes, não pude deixar de mencionar essas pessoas incríveis aí que atuam pelo terceiro setor e muito naquela frase do Paulo Freire, né, do inédito viável. É isso que eu vejo todo dia aqui, o Dr. Marcos, esse congresso, a gente, né, igual aquele filme de Hollywood que passa em 1h30, mas são 2 anos fazendo o filme. Aqui o congresso não é diferente. Há mais de 6 meses que eu pude testemunhar aqui o Dr. Marcos, enquanto presidente da Comissão Científica, desenvolvendo o programa, todos esses 30 palestrantes, mais de 30 que falam hoje, costurando cada tema com uma sinfonia, na verdade, para que tudo funcionasse de uma forma harmônica e fluida, que é o que a gente está presenciando hoje, e isso realmente muito fantástico. Então fica aqui o agradecimento. Então já podemos começar aí a nossa apresentação. Vou pedir aí para o nosso capitão aí da coordenação já entrar com o meu slide, por favor. Isso aí. Então, o tema que me foi proposto é o desafio, direito social e os desafios jurídicos do terceiro setor. Tá? Então, a gente vai, claro, eu pretendo a ideia aqui não é, né, entrar muito em técnicas, né, o tecnicismo, porque não é a proposta. No dia de hoje a gente tem uma gama, a gente tem uma multidisciplinaridade e uma multiprofissionais aqui, né, participando do congresso. Então nós vamos aqui navegando aqui pelos temas, mas de uma forma fluida, de uma forma natural, e já antecipo que chamarei de vocês, porque o informalismo deve imperar. Não tenho notícia aqui que foi inscrito, né, o formalismo nesse congresso. Então a gente tem que, vamos passar aqui por uma conversa bem fluida, bem natural. Claro, o meu tema, não dá para fugir muito algumas situações aí, né, claro, jurisprudências, alguns precedentes que eu quero trazer
como prática, né? Uma citação breve ou outra de legislação, mas vamos para um ambiente mais de cases, mais de conversa, para a gente poder iluminar aqui o nosso temário, que é principalmente a parte dos desafios. Vamos para o próximo, por favor. Pode, próximo. Então, vamos lá. No primeiro subtema que a gente tem no nosso tema, da nossa fala, ele alberga, ele tangencia a parte da venda de serviços pelas instituições, tá? Venda de serviços pelas instituições. Então, é algo que realmente, nesse ambiente de sustentabilidade das instituições, é algo que clama por atenção, porque depois que, né, realmente a instituição ela nasce, seja no ambiente de uma associação, né, ali, ou seja no ambiente de uma fundação, o dia seguinte entra aquela dúvida, entra aquela angústia, né? Então, como agora vamos, né, levar essa missão para frente, como a gente consegue alimentar ou nutrir essa instituição com as receitas, né? E não dá para fugir desse desafio, dessa necessidade. Então, eu até ilustrativamente aqui coloquei a nossa esquerda aqui dos slides, a gente tem a saúde, no meio a educação, à direita a assistência social. Então, começando aqui pela área da saúde, a gente coloca aqui, na verdade, até exemplificativamente aqui algumas, né, não é um rol taxativo, mas exemplificativo, algumas hipóteses que a gente visualiza, né, do dia a dia aí, de atuações da área de saúde que procuram esse ambiente de venda de serviços, né, para sustentabilidade. Então, a gente tem, por exemplo, né, um hospital, enfim, uma entidade de saúde na área hospitalar, por exemplo, que faz o atendimento particular, porque, claro, se a entidade que atua na área com a venda, praticando o 60%, por exemplo, do SUS, e o SUS realmente, a gente sabe, até o doutor Ives Ganda muito bem falou ontem, os valores né, já estão corrompidos já de muito tempo em relação à questão contraprestacional. Então, realmente, não há como sobreviver, né, se fosse ficar apenas no ambiente SUS em relação à questão operacional e de receita. Então, muitos buscam, né, a questão do atendimento particular, né, a porta pelo particular para poder ter realmente um acréscimo, né, um superávit aí na sua operação. Da mesma forma, muitas também instituições também abrem ou navegam aí pelo campo dos planos de saúde, realmente que é um outro viés aí de atividade, então uma outra hipótese de venda de serviço, e por fim também uma situação que a gente também observa bastante, os laboratórios. Então as entidades de saúde também procuram aí uma receita por meio da questão dos diagnósticos, enfim, e essa parte de exames, o que traz também um acréscimo aí de receita no fim do nosso exercício. Então, realmente, exemplificativamente, a gente tinha aqui algumas situações aqui na área de saúde de venda de serviço. Então, a gente partindo para a área educacional, também queria trazer aqui até para ilustrar. Por exemplo, a gente tem educacionais que fazem realmente os treinamentos, né? Então, cursos, né, que ela promove, a gente não vinculando a questão, tá, da LDB, né, a Lei de Diretrizes de Base, mas sim cursos técnicos, por exemplo, de integração ao mercado de trabalho ou de aprimoramento das educacionais, ou cursos específicos que fogem à questão específica ali, né, do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mas em ambientes que também tangenciam aquela parte educacional. Então, cursos que geram uma grande, né, uma considerável receita para as instituições, e assim elas buscam essa atividade. Mas, de repente, até entidades de porte menor, elas talvez não consigam caminhar por esse ambiente com um pouco mais de tecnicidade, acabam, por exemplo, tendo as suas lojas, né, por exemplo, de uniformes na sua própria escola, que também gera, né, uma atividade, uma receita na sua atividade, tal como o cenário aqui, eu também dei o último exemplo aqui, até mais simples, mas das cantinas, enfim, tudo que pode ser feito, em resumo, para que haja esse superávit aqui operacional da instituição no ambiente econômico. E, por fim, a gente indo para o ambiente das entidades de assistência social, também temos exemplos práticos, enfim, lá do nosso cliente no escritório. Um exemplo, a gente tem as casas de repouso, tem uma instituição da área de assistência social, e não estou falando da ILPI, aquela que faz a atuação em vínculo com o poder público, enfim, até pela questão, por exemplo, da certificação da SEBAS, aquela é uma situação, inclusive ali o atendimento é 100% gratuito, e vamos lembrar
que no Estatuto do Idoso é possível naquelas instituições aquele 70% de teto, né, da receita, enfim, dos benefícios previdenciários que aquele idoso obtém, ali é possível até aquele teto fazer, entre aspas, essa cobrança para poder ajudar na operação daquelas ILPIs. Isso é importante também, porque muitas vezes a gente observa um pouco do avanço nesse percentual que traz problema aí no ambiente de renovação dos certificados, enfim, outras, até mesmo em descumprimento ao Estatuto do Idoso. Não aquelas lá, mas sim uma casa de repouso, aquelas em que há o pagamento, né? Pessoas que não se enquadram no perfil socioeconômico, os idosos, mas sim têm uma condição de vida, porque a família tem uma condição econômica razoável, mas que o idoso ali, então, permanece naquela casa de repouso, enfim, todo aquele ambiente de acolhimento, o ambiente há uma receita nesse sentido, é uma atividade realmente de geração de renda para custeio da finalidade estatutária daquela instituição. Então, realmente, também é uma venda de serviço, assim como também tivemos casos no escritório, por exemplo, dos berçários, né? Então, pessoas no entorno aí da instituição, ela, enfim, promoveu ali, criou-se um berçário para acolher, enfim, para ficar com as crianças, enfim, os bebês, enfim, de pessoas que iam ao trabalho e tudo mais, e, enfim, realmente trazia uma receita para a instituição, tal como o último exemplo que eu dei aqui, a academia, também instituições aí que também fazem, né, tem esse ambiente de uma estrutura aí de academia para poder também fazer uma geração de renda, nesse sentido, obter esse superávit. E aí, próximo, por favor, a gente entra na pergunta, né? A primeira pergunta aqui um pouco, né, shakespeariana, né, o ser ou não ser, há impedimento legal, né, nessa operação, em realizar a venda de serviço? Então, a gente já de cara, lembrando aqui, né, o artigo 5º da Constituição Federal, né, inciso 2, que fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, tá? Então, me refiro aqui ao particular, sem entrar, né, na miúde, que o administrador público é diferente, ele só faz o que está na lei. Mas o particular não é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, a resposta é sim, é possível a venda de serviço, sem problema algum. E aí vem, no próximo slide, a pergunta que, inclusive, apareceu, né, que consta do temário, que é a questão das autoridades, enfim, de fiscalização, que têm investido, né, de forma contrária à venda de serviços, pontuando uma potencial ocorrência aí de cessão de mão de obra e ou desvio de finalidade. Por conta disso, realmente, alvejando as instituições ou rejeitando essa questão das vendas de serviço. E aí, passando o próximo, por favor, o que é importante para começar é o seguinte: a gente tentar procurar fazer a diferenciação, aquela famosa, na linguagem informal, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, venda de serviço é possível, tá? Cessão de mão de obra, desvio de finalidade, aí não. O que importa é que haja diferença, se observe uma diferença entre esses dois conceitos. Eu posso fazer venda de serviço, sim, desde que não caracterize cessão de mão de obra ou desvio de finalidade. Ah, mas Ricardo, o que é? Eu não sei. Eu não sei o que é cessão de mão de obra, o que é desvio de finalidade. Não tenho essa concepção. Muitos aqui, né, claro, muitos que acompanham o Congresso têm um domínio desse ambiente, mas outros, tantos aqui, inclusive, tem presidentes de algumas associações, enfim, que tem um pouco menos de experiência, por exemplo, e gostariam de entender exatamente essa diferenciação. E, para ser bem sintético, eu trago no próximo slide, pode passar o próximo, por favor, exatamente a conceituação do que seria o desvio de finalidade e a cessão de mão de obra. Não no ambiente conceitual, o que a gente acha que é, mas realmente eu trouxe aqui para facilitar e para ser um pouco mais até casuístico, né, trazer um pouco mais da realidade para o momento. Esse julgado aí que não tem um ano ainda, no final de 2020, é do próprio CARF, né, do Conselho Administrativo da Receita Federal, em que trazia, então, ele avaliava um cenário aqui de uma entidade beneficente realizando uma cessão de mão de obra. Ali ele entendia, eu vou explicar o porquê depois, eu entendi que nesse caso não caracterizava a cessão de mão de obra, portanto ele afastou qualquer situação de infração da entidade. E aí ele aproveitou essa conceituação, nesse julgado, ele trouxe a definição desses dois conceitos, que exatamente está no slide seguinte. Ele traz a questão da cessão de mão de obra, ele fala
Como referido na decisão de piso, a figura da cessão de mão de obra surgiu no cenário brasileiro a partir da necessidade da maximização de recursos empregados às atividades laborais, no sentido de buscar uma atividade trabalhista efetiva a um custo reduzido, objetivando a eficiência empresarial. Nesse cenário surgiram as empresas especializadas, eu vou repetir, surgiram as empresas especializadas na seleção, capacitação, gerenciamento e alocação de mão de obra, assumindo os encargos trabalhistas e previdenciários inerentes à mão de obra por elas administradas. Então, aqui esse final, vamos só sublinhar aqui mentalmente, porque a gente vai voltar nesse ponto mais para frente. Então, essa parte de que da assunção dos encargos trabalhistas e previdenciários inerentes à mão de obra por elas administradas. E mais ao fim, ele traz o conceito aqui que eu grifei em amarelo até o fim, que é a parte realmente do desvio de finalidade, certo? Em que ele conceitua. É dizer, o desvio de finalidade ocorre, em linhas gerais, quando a entidade se utiliza de sua condição para desviar patrimônio próprio em detrimento de suas atividades ou subvertendo estas. Então, quer dizer, se a gente fizer essa somatória desses dois conceitos, quer dizer, a cessão de mão de obra enquanto uma atividade em que eu realmente só transfiro o encargo laboral, eu levo todos os meus funcionários para executar, né, uma atividade em outra empresa, por exemplo. Então, a gente imagina que aquele cenário das empresas que fazem a terceirização de limpeza nas empresas, nos edifícios, a gente observa. Então, eu só contrato, eu crio a minha instituição, para a minha unidade, minha pessoa jurídica, para apenas delegar ou transferir fazer essa cessão de mão de obra para uma outra atividade. Essa função é principal. Isso sim, se eu tiver essa conduta, isso gera um desvio de finalidade. Por quê? Porque a minha finalidade estatutária, a gente sabe, de uma instituição sem fins lucrativos, que atua no terceiro setor, não é essa finalidade que a gente colocou acima, né? Empresas especializadas na seleção, capacitação, gerenciamento e alocação de mão de obra. É muito longe disso, tá? Então, a resposta é que se a gente incorrer ou pisar nesse terreno da caracterização da cessão de mão de obra, isso, por via consequencial, a gente entra no desvio de finalidade, realmente existe uma situação de um ruído aí em relação à nossa missão estatutária. Então, a gente pode se perguntar, então, Ricardo, é totalmente proibido que haja cessão de mão de obra? Uma instituição nunca pode fazer? Também isso não é verdade, tá? A gente pega esse conhecido e muito citado parecer da consultoria jurídica, o 3272 de 2004, tá? Ele é vastamente aí, citado ao longo dos anos, inclusive tem decisão, vou mostrar para frente, decisão recentíssima aqui do TRF, citando esse parecer. Ele fala, olha, via de regra não se pode uma entidade beneficente, uma entidade de assistência social não realizar a cessão de mão de obra. Todavia, há dois critérios em que é permitido que haja uma cessão de mão de obra, e aí a gente passa esses dois critérios aqui para elucidar. Quais sejam? Primeiro, o caráter acidental da cessão de mão de obra. Quer dizer, é o que ele coloca. O primeiro critério está no julgado também, que ele citou agora há pouco, aqui de 2020 do CARF. Ele diz, o primeiro critério está em verificar se a entidade realiza contratações com o objetivo principal, ou seja, o objetivo principal de fazer a cessão onerosa de mão de obra. Tá? Aí ele coloca mais embaixo, somente pode realizar a cessão de mão de obra em situações pontuais. Se alguns empregados não são contratados primordialmente para prestarem serviços a terceiros, a entidade não pode ser considerada beneficente de assistência social. E aí, então, o primeiro critério aqui seria o caráter acidental ou pontual da cessão de mão de obra. E o próximo critério que a gente tem aqui é a mínima representatividade quantitativa, né? Numa situação de mão de obra, que ele coloca. O segundo critério, mínima representatividade quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente. Deve ser examinado caso a caso, óbvio, com atenção aos seguintes fatores. Aí ele traz toda uma equação para dizer, em resumo, que, olha, eu não posso ter praticamente 100 empregados na minha instituição e colocar 99 como cessão de mão de obra, ainda que pontual. Então, a gente tem que fazer, claro, caso a caso, como foi colocado aqui no julgado do CARF, mas se observar isso. Então, vamos ficar aqui com a lição de casa. Em regra, a cessão de mão de obra, ela é vedada, mas em algumas situações pontuais específicas, a gente tem os elementos aqui para entender ou para avaliar
qual é o critério que os julgadores, que os órgãos de fiscalização interpretam para pontualmente permitir a cessão. Tá? E se acontecer de eu não me enquadrar nesses critérios? Qual que é o resultado disso? A gente tem a resposta, inclusive recente aqui, do Tribunal de Contas da União. Inclusive, ele fez uma grande auditoria por todo o Brasil, em milhares de instituições, e aí ele trouxe até algumas, isso aí agora de 2011, ele trouxe uma conclusão em relação àquele risco de concessão de isenções indevidas e de prejuízo ao erário e as recomendações que ele trouxe. Então, ele vem falando, TCU, em decorrência da ausência de supervisão das entidades beneficentes de assistência social, podem se perpetuar irregularidades. E aí ele coloca as mais frequentes. A primeira que ele coloca, que eu até grifei em vermelho, exercício de atividade principalmente de cessão onerosa de mão de obra, em caráter não acidental. O que eu grifei aqui embaixo, o que desvirtua a promoção da assistência social. Então saibam, né, que se a gente tiver esse ambiente, né, de cessão de mão de obra que não se enquadre naquelas hipóteses, a gente entra numa situação de desvirtuamento da assistência social, tá? E aí a gente tem, no próximo slide, a gente tem, inclusive, eu trago também um entendimento aqui recente, esse julgado também tem 2 anos, aqui do TRF3, uma situação do julgamento uma apelação criminal, inclusive, foi um caso que derivou, inclusive, para cenário, inclusive, de prisão, né? Porque houve, aqui, ó, como eu disse, ele foi citado aqui, esse parecer, o 3272 de 2004, que ali em cima eu coloquei, daquelas hipóteses específicas, e como nesse caso não se visualizou aquelas hipóteses específicas, houve, né, a incursão no crime do 337A do Código Penal, que é a sonegação de contribuições previdenciárias, reclusão de 2 a 5 anos. Então, passando no próximo slide, o que a gente tem em termos de reflexão? Que é uma pergunta também que tem no nosso painel. Essa questão de venda de serviço, ela pode interferir nas SEBAS? Entre aspas, a pergunta seria, depende, mas eu digo que pode, eu asseguro que pode interferir na SEBA se houver o que a gente acabou de visualizar em cima, se houver o desvio no conceito, na essência da venda de serviços e aquilo para que eu pretendo fazer a venda de serviços e como eu opero essa venda de serviços. Se entrar no ambiente de cessão de mão de obra, se entrar nesse ambiente de desvio de finalidade, obviamente que a gente tem um desvio dessa venda de serviços. E aí sim a gente tem uma interferência nos SEBAS. Ricardo, você pode me dar um exemplo em relação a esse fundamento que pode vir de um órgão, enfim, de um órgão ministerial, enfim, ao indeferir meus SEBAS ou não certificar a minha instituição? A gente tem, por exemplo, o artigo 29, né, ali da Lei 12.101, que ele diz o seguinte, eu não teria acesso, né, ao benefício tributário das contribuições sociais no ambiente se eu não apresentar certidões negativas ou certidão positiva com efeito negativo de débitos. Quer dizer, se eu tiver uma incorrência, por exemplo, que a gente estava comentando agora há pouco, de cessão de mão de obra ou desvio de finalidade, obviamente que contra a nossa instituição será lavrado um auto de infração pela Receita, né? Com os tributos devidos das contribuições que muitas vezes entram num patamar que é impagável e praticamente já decreta a morte da instituição com o fechamento de suas portas. A partir desse auto de infração, aqui a gente não consegue, inclusive, mais nem emitir as certidões do ambiente de Receita Federal e dos outros órgãos. Um outro exemplo é a questão do desvio de finalidade, quer dizer, o artigo 29 fala, no inciso 2, a entidade beneficente, ela fará, enfim, jus à isenção, desde que aplique suas rendas, recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Óbvio, se eu não fizer essa aplicação para a manutenção dos meus objetivos institucionais, obviamente há um desvio de finalidade, assim como a gente viu no julgamento do CARF acima, é que eu estou procurando juntar a legislação e com a prática, quer dizer, com o julgado para a gente poder visualizar melhor. Nessa hipótese, obviamente, eu tenho a rejeição da minha SEBAS, além de todas as consequências que a gente estava comentando aqui, né? Autos de infração tributários, a incorrência, inclusive, potencialmente em crimes, por exemplo, de sonegação de contribuições previdenciárias e tantas outras consequências nesse sentido, tá? E aí fica a nossa lição de casa. Então, ok, Ricardo, como é que a gente faz, né? Qual a recomendação para a gente observar que é uma melhor retidão nessa prática
da venda de serviço. Então, primeiro, praticamente o mandamental aqui, é que haja previsão estatutária da venda de serviços no nosso estatuto. Então, mas não na finalidade estatutária, mas como naquele ambiente, naquele capítulo que a gente tem ali na atividade, no ambiente de fonte de custeio, na atividade de geração de renda, e ali sim eu posso promover, né, a venda de serviço, claro, de acordo aqui com a minha expertise, de acordo com a minha missão, né, daquela minha instituição, e eu posso fazer aquela venda de serviços para poder me encaixar aqui e ter essa previsão estatutária nesse sentido. Vamos lembrar que a gente não pode colocar de A a Z, né? Eu faço tudo, né? A gente procura sempre ter essa venda de serviços que tenha realmente uma semelhança, ou que tenha uma característica ali próxima, ou um enquadramento com relação ao que a minha instituição desempenha. A segunda dica aqui, claro, são muitas, mas assim, procurar as principais, claro, uma situação óbvia e obrigatória de emissão da nota fiscal de prestação de serviços. Né? Então, se a entidade educacional ela faz ali o curso, ali, o treinamento dela numa empresa, ou faça um company, quer dizer, eu tenho que promover essa emissão da nota fiscal, né? Assim como, por exemplo, um atendimento particular numa entidade de saúde, assim como o serviço ali da casa de repouso dos nossos idosos, quer dizer, todos esses ambientes é obrigatório que a gente tenha esse diálogo com o poder público necessário em relação à receita, ou o órgão federado em relação ao município, no caso do ISS, por exemplo, o Estado, no caso do ICMS, obviamente eu tenho a nota fiscal da prestação de serviços, observado, obviamente, o tratamento fiscal. Então, uma entidade que é imune, ela não deve fazer o recolhimento do tributo, mas ela tem que cumprir essa obrigação acessória da emissão da nota fiscal. E uma última recomendação ou dica, na verdade, é que, vamos lembrar que se a gente está falando de partes relacionadas, aquelas que têm uma vinculação, inclusive, de operação, então instituições que têm até por exemplo, um cenário até de grupo econômico e tudo mais, elas, assim, se elas fazem uma conversa entre elas, né, de venda de serviço, um diálogo em termos de operação, entre filiais, por exemplo, isso não caracteriza a venda de serviços. Então, a gente não pode, até sob pena de desvirtuamento ou desvio de finalidade, a gente não pode, uma filial de um mesmo grupo econômico ou de partes relacionadas, por exemplo, fazer a venda e a cobrança em relação a uma outra instituição. Então, isso não caracteriza genuinamente uma venda de serviços. Ok? Fechando aqui o nosso primeiro tema, partindo para o próximo tema, a questão da cisão, reorganização institucional. Então, a gente falando um pouquinho rapidamente aqui sobre cisão, fusão, incorporação, procurei até nesse temário aqui, segundo subtema, ser um pouco mais ilustrativo, até pela densidade aqui da matéria. Então, aqui, na verdade, a gente faz essa panorâmica mais conceitual, e a questão é realmente das vantagens e desvantagens, ou o método aqui de procedimento, para a gente tentar ser um pouco mais didático. Vamos para o próximo. Então, a gente vem aqui, tá, graficamente, aqui, ilustrativamente, a gente colocou aqui a cisão, até para ilustrar, imaginemos aqui a nossa pizza de domingo à noite, mas a gente retira, realmente, a cisão é uma espécie, um dos modelos de reorganização, né, societária, que é aplicado também às instituições, fundações, associações, mas você retira, você pode até passar o próximo slide, por favor. A gente tem uma instituição aqui, por exemplo, pessoa jurídica A, em que ela se divide, ela divide a pessoa jurídica, a operação dela. Por exemplo, aqui na causa da cisão total, ela criaria aqui a pessoa jurídica B e a pessoa jurídica C, né? E aí a pessoa jurídica A, deixando de existir, porque é uma cisão total, passa a existir apenas a pessoa jurídica B e a pessoa jurídica C. A A que existia, ela se dividiu, ela cindiu, e passou a existir apenas a pessoa jurídica B e C. Então, esse é o conceito, né? Até para a interpretação, às vezes a gente ouve todas as palavras, acho que é uma sopa de letrinhas de palavras, aí fica um pouco confusão. Então, aqui a minha ideia é justamente separar um pouco desse joio do trigo. Então, a cisão total é esse sentido. Quando a gente tem a cisão parcial, que é diferente, a pessoa jurídica A, que sofreu a cisão, que foi objeto da cisão, ela continua existindo. Mas um pedaço dela foi retirado. Então, a gente tem uma entidade, por exemplo, que atua na área de educação e saúde. Então, a gente tinha um colégio nessa entidade, que era da parte educacional. Então, assim, o colégio é retirado, passa a existir enquanto pessoa jurídica B, educacional, e a pessoa jurídica A permanece apenas como entidade na área de saúde. Então, a pessoa jurídica A continua existindo, diferente da cisão total, que deixa de existir. Aqui a ação parcial continua existindo, e só destacou
um pedaço, uma parcela da sua operação, da sua atividade para transformar-se numa pessoa jurídica B. E depois, na segunda figura que a gente tem aqui, é a questão da fusão. Então, a gente tem duas pessoas jurídicas, por exemplo, D e E, que elas se juntam para formar uma terceira pessoa, no caso, a pessoa jurídica W. Então, essa pessoa, a D e a E, deixam de existir, passa a existir apenas a pessoa jurídica W. Então, essa é a ideia aqui do conceito de fusão. E, por fim, o conceito de incorporação, para a gente entender bem esses três conceitos, a gente tem incorporação, a gente tem a introdução da pessoa jurídica, por exemplo, que a pessoa jurídica Y, ela passa, ela é incorporada, né, pela pessoa jurídica X, quer dizer, como se fosse, a jurídica X como se fosse um tubarão, né, que engole, que ele come esse peixe que é a pessoa jurídica Y, e a pessoa jurídica Y deixa de existir, passa a existir apenas a pessoa jurídica X, porque ela incorporou a atividade da pessoa jurídica Y. Então, a pessoa jurídica Y fosse, por exemplo, uma atividade educacional, ela passa a integrar a pessoa jurídica X, que é, por exemplo, uma entidade na área de saúde. Então, essa é a ideia da corporação aqui, só fazendo um paralelo para não me estender, é a hipótese de incorporação total, porque se a gente fosse falar da hipótese de incorporação parcial, é aquele mesmo paralelo em relação à cisão. Então, eu pegaria só um pedacinho da pessoa jurídica Y, mandaria para ser incorporado na pessoa jurídica X, a pessoa jurídica Y continua existindo. Então, é o mesmo tratamento de corporação, a gente tem a total e a parcial, assim como a cisão. Passando o próximo, por favor, vou procurar aqui me acelerar um pouquinho aqui, até pela questão do horário. Existe toda a legislação de regência, então a gente tem, não vou me estender aqui, basta que saibam que existe um suporte, né, diplomas de legais que suportam ou que dão lastro para que seja feita essas operações de cisão, fusão, incorporação, sem problema algum, né, isso é tranquilo. A questão das fundações, elas também podem, há uma pergunta se elas poderiam ser objeto de cisão, fusão, incorporação, sobretudo pelo velamento pelo Ministério Público, né, enquanto fundações, o necessário, legítimo velamento pelo Ministério Público, e a resposta é positiva, claro, elas podem ser objeto de cisão, fusão, incorporação, desde que haja uma estrutura aqui entre fundações. Não se recomenda uma situação de fundação se cindir para que mande uma parcela da sua operação para uma associação, por exemplo. A recomendação é que fique o cenário entre fundações, pela até a premissa aqui que é uma universidade de direito, né, uma Universitas Bonorum, então é uma reunião de bens, né, com patrimônio, que é o patrimônio afetado, né, pelo seu instituidor, com uma finalidade. Então, essa é a ideia, e tem, inclusive, o crivo e o velamento do Ministério Público no ato para aprovação dessa operação de reorganização, tá? Então, isso é tranquilo, é possível, e provo que é possível, dou um exemplo que é possível, um exemplo prático, inclusive, aqui até um ótimo trabalho aqui feito pelo Ministério Público de Goiás, ele tem no manual dele de atuação funcional do Ministério Público de Goiás, ele, no final do manual, ele traz, inclusive, um modelo de estatuto social, que ele recomenda que seja seguido, e a gente vem ali num dos artigos, uma das hipóteses lá de competência ali de um dos órgãos da administração inclusive, deliberar sobre proposta de incorporação, fusão ou cisão. Em que ele mesmo, o próprio Ministério Público, recomendando essa redação no estatuto das fundações que virão a surgir. Então, é uma validação aqui do nosso raciocínio. E a gente vem com a premissa, ou com o questionamento, por que, né, reorganizar a estrutura da pessoa jurídica, vantagens e desvantagens. A primeira, eu vou citar aqui três só, não vou citar muitas mais, mas apenas ilustrativamente, a gente tem, né, a resolução 191 de 2005 lá do CNAS, que ainda com competência para regulamentar cenários aqui de certificação, e ali trazia lá no artigo 1º, parágrafo único, não se caracterizam como entidades e organizações de assistência social as entidades religiosas e templos que visem somente ao benefício de seus associados. Quer dizer, então aqui a gente tem uma primeira possibilidade, uma primeira reflexão, que seria a ideia do desmembramento de carisma. Então a gente faria o desmembramento do carisma religioso com o desmembramento do carisma civil. Quer dizer, minha atividade religiosa não se confundiria com a minha atividade civil, né, social, da minha operação nesse sentido, para que muitas instituições religiosas, elas estão, inclusive, fazem um trabalho sempre fantástico, né, primordial, desde o descobrimento do Brasil,
né? A gente já vem lá desde os jesuítas, enfim, trazendo essa atividade, e acontece que a gente sempre observou muitas rejeições ou investidas dos órgãos de fiscalização, órgãos de certificação, quando se observava que algumas instituições, inclusive, faziam, né, tinham, por exemplo, campanhas ou projetos que focavam apenas na formação, por exemplo, de religiosos, na sua instituição, que não tinha aquele caráter da universalidade. Isso chegou a dar por muitos momentos, ou muitas oportunidades, bastante confusão, bastante preocupação nas instituições. Claro que com o acordo de Santa Sé, que é sabido por todos, enfim, internalizado até por decreto aqui no Brasil, essa questão ficou um pouco mais, digamos assim, um pouco mais amena, mas ainda assim existe essa situação de operacionalização mesmo, de até uma questão mais ideológica desse desmembramento de carismas, tá? E que é uma questão até mais filosófica do que legal em si. Até usando aqui um ensinamento aqui de um dos nossos clientes, que é um padre, enfim, muito sábio, estudioso da teologia, e que ele até renomeou, comentou, assim, ele citou, falou muito interessante, é o apontamento, e para mim isso é muito claro, até para os religiosos, enfim, é mais fácil até para citá-los, para eles lembrarem. Se a gente fizer, né, voltemos aqui rapidamente, fazer uma viagem no tempo, por 15 séculos aqui, voltemos ao ano de 451, e ali a gente teve o Concílio da Calcedônia, em que se discutia qual que realmente era a natureza estrutural, né, de Jesus Cristo. Quer dizer, muitos diziam que ele era apenas carne humana, homem, outros que eram espírito. Outros diziam, não, na verdade tem uma preponderância de homem, mas tem um pouquinho de espírito, tem uma aura de espírito. Outros diziam, não, é essencialmente espírito, com alguma conotação humana. E o Concílio da Calcedônia veio para dizer o seguinte, é os dois, homem e espírito. E aí vem o que é importante, conclui o Concílio da Calcedônia, o dogma da Calcedônia. É homem e é espírito, sem separação, mas sem confusão. Então, essa é a essência desse desmembramento de carismas que a gente cita aqui, até para poder evoluir nessa reflexão. Passando o próximo, por favor. O outro ambiente aqui de reflexão é o adimplemento de requisitos de certificação de SEBAS. Então, por muitas vezes, a gente observa que algumas instituições, sejam híbridas ou não, híbrido no sentido de ter uma atuação de assistência educacional e saúde, mais de uma atividade nesse sentido, e a não híbrida é aquela que só atua na educação, que só atua na saúde. Mas muitas vezes a gente observa uma situação que uma parte da operação dela não consegue atender os requisitos da legislação que rege a certificação. Portanto, nesse momento, a pessoa pode fazer essa operação, por exemplo, decisão retirar essa atividade que pode alvejar a certificação da instituição, para que a parte preponderante ali da operação não tenha não seja alvejada nesse sentido. E aí, claro, alguém pode me perguntar, mas Ricardo, você não está... Como é que fica a questão das ADINs, que foram julgadas recentemente, a 2028, a 4480, muito bem explanadas aí na data de ontem pelo Dr. Visganda, pelo Dr. Marcos, enfim, como é que fica se hoje em dia não se fala mais de contrapartidas? Aí eu pergunto para os senhores, como é que fica, então, a questão das leis complementares que tramitam no PL 13419, PL 274/2020, que tramitam no Congresso já regulando contrapartidas para fim de certificação. Então, não podemos deixar de lado essa reflexão de contrapartidas. É uma ilusão, né? Como sempre a gente comenta lá no escritório, ou recomendo aos clientes, não deixar de lado a questão das contrapartidas, porque elas voltarão, né? Em maior ou menor escala, mas elas voltarão. Então, independente da questão do julgamento dos Supremos, ainda essa questão de contrapartidas para reflexão, decisão de operação deve ser observada. E uma última ambiente aqui de reflexão é a sustentabilidade da operação, né? Saber se realmente fazendo contas não só jurídicas ou de certificação, mas contas, ok, minha certificação está mantida, mas eu estou deficitária. Mais 4, 5 anos com essa operação, mais 10 anos eu fecho as portas porque eu não consigo operar. Então, visualizar o que se tem de ambiente que não está fechando a conta para poder fazer essa segregação nesse sentido. E aqui eu trago, né, depois a gente vai provavelmente disponibilizar aqui o material, mas aqui a gente tem o passo a passo, né, dessa operação, né, decisão de ato de incorporação,
Quer dizer, eu dei o exemplo aqui do ato de cisão parcial com incorporação, que a gente tem mais ou menos um template aqui dos atos que são necessários, então a gente tem desde os laudos prévios do forense, o contábil para a recomendação da operação, depois a gente vem para a análise dos documentos, a confecção do memorando de entendimentos entre as entidades, né? A análise do laudo contábil de sustentação, aquele que faz o corte, né, daquele momento para saber o que patrimônio que está indo, o que está ficando, a elaboração dos protocolos de justificação, e aí vai as questões societárias, de edital, a Assembleia Geral, para que se faça a aprovação, com competente ajuste estatutário, enfim, depois a gente vai para o caminho da questão, inclusive, dos órgãos públicos, enfim, a tramitação para aprovação da cisão. Então, esse é o temário aqui da parte de reorganização, e a gente agora, para o último tema aqui, é até um pouco mais rápido, só para concluir aqui, eu acho que eu tenho mais uns 5 minutinhos, acredito, com o presidente. Então, a parte de sustentabilidade financeira, que também é importante, a questão da exploração de comércio e indústria. Partindo para o próximo slide, a gente tem, óbvio, as entidades no dia a dia, como a gente comentou ali em cima, no começo da nossa fala, a questão da venda de serviços e tudo mais, ela também faz, claro, a exploração, seja de comércio, seja de indústria, para a sustentabilidade da sua entidade. E aqui eu venho só exemplificativamente com alguns cases, lembrando algumas hipóteses dessa exploração de comércio e indústria. Uma primeira hipótese, é claro, que muitas entidades fazem, são os bazares. Então, ela tem os produtos, elas vão realizando a venda delas, né? Então, existiria aí a questão do ICMS, né? A exploração de mercadoria e serviço, porque eu faço aquela venda dos meus produtos na minha entidade para poder angariar fundos. A outra, também, exemplo, que a gente tem, inclusive, de casos práticos, né? Uma instituição que promoveu, enfim, tinha dentro dela uma editora de livros. Então, é uma instituição que tinha também essa operação como uma entidade geradora de renda, uma editora que fazia, né, a edição dos livros e, por conseguinte, tinha a sua operação de geração de renda. Um outro exemplo que a gente também tem, os softwares, né? Agora, esses tempos aí modernos aí de TI, que a gente vive hoje em dia, de programação, a gente tem também instituições até com um pouco mais de estrutura, elas já estão, né, fomentando na sua área, que atuam a questão de fomentar startups, e agora fica até o lembrete aqui, né, recentemente aqui, né, tem 2 meses aí, o nosso marco de startups, né, Lei Complementar 182 de 2021, guardem aí que isso aí vai dar bastante assunto aí para todo o terceiro setor, porque realmente é um assunto muito interessante. Artigos religiosos também, um exemplo, aí, enfim, instituições que até na área religiosa que fazem a venda dos seus artigos, e por fim, as fábricas de beneficiamento, que tem até o exemplo aqui que vai falar mais tarde aqui, irá falar mais tarde aqui, a Alcione, né, da Amigos do Bem, ela faz, por exemplo, beneficiamento do caju, né, daquela fase ali, ao beneficiamento para poder depois realizar a venda e tudo mais, isso angaria fundos para fazer a sua operação. E aí a gente tem a pergunta, né? A tributação sobre essa atividade, quer dizer, se a gente fizer a parte de circulação de mercadorias, a gente tem a parte da incidência do ICMS, se a gente fizer a beneficiamento, por exemplo, de produtos, a gente incide o IPI, e aqui, por mais que eu seja um filho aí do tributário aí pela pós-graduação, a gente, resumidamente, não vou me estender aqui na conceituação, mas a gente vem com o famoso artigo 150, que trata da questão que é vedado, né, aos entes a instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviço das instituições sem fins lucrativos. Então, não tem assim, digamos, dúvida alguma, né, de que não incide tributação sobre essa operação, até porque, né, a própria Constituição Federal fala que, olha, cabe à lei complementar essa regulação do poder de tributário, e a gente também sabe isso, o professor Vesganda falou isso de forma muito brilhante na data de ontem, a questão realmente que é a norma, é o Código Tributário Nacional, que fala sobre, né, a imunidade dos impostos, aqui, com todos aqueles requisitos, cumprido vestido esse figurino aqui, né, se encaixando nesses requisitos que já foram exaustivamente falados aqui, o direito à imunidade tributária. E, né, dando aqui um exemplo aqui da jurisprudência, né, um exemplo por todos aqui, a gente tem um julgado aqui, né, inclusive aqui bem recente, né, não tem aí 5, 6 meses de julgado, aqui do GRAAC, uma instituição muito renomada, enfim, até posso dizer com propriedade também, porque minha esposa, ela atua na área de UTI médica aqui do GRAAC, uma instituição fantástica, e ela faz, inclusive aqui no próprio ementa aqui do julgado, venda de mercadorias produzidas pela associação.
e aqui a situação da imunidade tributária do ICMS. Aí ele fala, a renda obtida é utilizada na consecução da sua finalidade assistencial, demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 14 para a consecução de dita imunidade tributária. Então, não tem dúvida em relação à situação de que se eu tiver na minha operação de comércio e indústria e o Receita vier fazer a aplicação da Receita na finalidade institucional, não tem dúvida nenhuma que haverá a imunidade tributária nesse sentido. Agora vem uma pergunta, tomem cuidado, se a atividade de meio superar a atividade de fim, aqui até uma ilustração bíblica aqui de Davi e Golias, quer dizer, se o Golias, né, entra uma situação aqui que o gigante aqui, que é a atividade de meio, supera a atividade de fim. O que vai acontecer? A gente tem aqui uma situação de descaracterização da instituição. Ela perde toda a sua essência, perde todo o seu objeto, deixa de ser uma instituição sem fins lucrativos, porque a geração de renda, quer dizer, minha fábrica de beneficiamentos, minha editora de livros, superou a minha atividade operacional. E como eu faço para saber exatamente qual que é a minha atividade, qual é a minha preponderância? A gente tem ali, pelo cartão do CNPJ, inclusive o artigo 22 da Lei 12.101, assim o comenta, que é a atividade econômica principal, aquela que é anunciada ali no cartão do CNPJ. Mas Ricardo, qual é a atividade principal que eu devo enumerar ali, eu devo indicar ali no meu cartão de CNPJ como principal? A própria legislação, o decreto 8242, enuncia, né, qual é a resposta para isso. Ele fala, a atividade econômica principal constante do CNPJ deverá corresponder ao principal objeto da atuação da entidade. E ali vem, sendo preponderante, a área na qual a entidade realiza a maior parte de suas despesas, tá? E, por fim, aqui, meus últimos 2 slides aqui falando sobre a rifa e sorteios. Isso aqui é uma matéria mais simples, até só para a gente realmente pontuar para instituições que é possível que se faça a parte de sorteios, observando aqui 4 requisitos básicos, né? Prévia autorização pelo Ministério da Fazenda, conforme o disposto na lei, né, de regência, e lembrando que antigamente era a Caixa Econômica Federal, mas desde 2018 passou a ser o Ministério da Fazenda o órgão autorizador, né? O pagamento da taxa de distribuição de prêmios em 10% do valor autorizado, que o prêmio não pode ser distribuído ou convertido em dinheiro, e que haja a prova da propriedade desse bem para que esse ambiente de sorteio seja validado. E aqui, encerrando aqui com o meu último slide, a gente só fazendo aqui uma panorâmica aqui de recuo sobre tudo que a gente falou, a parte de venda de serviços, atos de reorganização, exploração de comércio e indústria e os sorteios, eles servem aqui, realmente esse é o foco principal, esse desafio da sustentabilidade para as entidades do terceiro setor. Então, na verdade, esse é o grande desafio do dia a dia das instituições, todos aqui que estão participando têm, assim, os cumprimentos por estarem aqui, né, nesse congresso e por fazerem esse ato de bem, né, em prol dos nossos beneficiários, que são a grande missão aqui do terceiro setor, e a gente realmente não pode, como já diziam os romanos, a gente não pode controlar o vento, mas a gente pode ajustar as nossas velas para uma navegação sempre com bastante propriedade. Então, fico aqui, encerro minha fala, devolvo a palavra para o nosso presidente da Comissão Científica, nosso congresso, com meus cumprimentos e agradecimentos, Dr. Marcos Pezioli.